Agora, para prescrever um treino para pessoas com hipertensão, diabetes, seja lá o que for, é, os guidelines não são suficientes. Não. Aliás, o que é o guideline? Explica um pouco para O a galera. guideline é uma diretriz, o próprio nome diz, é uma diretriz. Ele vai direcionar por onde você começa a pensar o que poderia ser feito. O que eu sempre explico para os meus alunos, Polito? Nenhuma pessoa é igual a outra. Então, não tem como eu pegar um idoso e aplicar a mesma prescrição que está no guideline para todo mundo. Né? A gente tem idoso. Quantos anos tem seu pai, Polito? 2022, 1954, 1954. 68 anos. Caraca, hein, ó. Ô, louco. O João ia ficar 3 horas ali. Então, a gente não pode pegar o seu pai, que tem 68 anos, tem um histórico, eu pegar meu pai, que tem 64 anos, que também é idoso igual, mas que tem um histórico médico diferente do seu, e aplicar a mesma prescrição para os dois. Não posso pegar minha avó, que também é idosa, mas ela tem 86 anos. Nona. É nona. E tem outros diagnósticos. Quantos então, anos tem a assim, nona? 86. Então, assim, ambos estão no mesmo guideline, você concorda? A gente tem um guideline para idoso, a recomendação é a mesma, mas a gente tem 3 idosos com características totalmente diferentes. Posso levantar a bola nessa que estava marcado aqui? O Stallone é idoso. Stallone é idoso. E você acha que o Bruce treino dele é igual ao do meu Iron pai? Maiden é idoso. Então, como é que... Você falou o canto... o Bruce Dixon do Iron Maiden é idoso. Dá pra falar? Então, aí eu não trato o cara como idoso. Não, você trata como idoso, mas você tem que individualizar a prescrição. Mas, por exemplo, se eu pegar uma prescrição, fala aí o guideline para prescrição para idosos lá do Colégio Americano. Você vai ter que fazer 2 a 3 vezes por semana, trabalhando exercícios Stallone, 3 vezes por semana. Então, você tá entendendo? Assim, não preciso nem ir no Stallone. Se eu pegar meu pai e minha mãe, são idosos da mesma idade, mas meu pai tem um condicionamento e minha mãe tem outro. Meu pai treina desde sempre, a minha mãe não. Ô, Sérgio, então, tá como? Se eu prescrever... Sérgio tá tomando uns negocinhos, hein? Se eu prescrever a mesma coisa pro meu pai e pra minha mãe, ou se eu prescrever pra minha mãe igual o treino do meu pai, minha mãe vai nem começar, ela vai desistir antes de começar, porque é muito puxado. E se eu prescrever o da minha mãe pro meu pai também não vai começar, porque é muito leve. Então, assim, a gente tem a diretriz que é um norte, né? A gente fala que, assim, é o direcionamento de como não fazer, desculpe o termo, merda. Mas, cara, se você ficar nisso, você não gera resultado. Se você não gera resultado, ela não vai querer fazer. Agora, então, e você também pode guideline não é suficiente. O profissional de educação física não sabe nem o guideline, 99% deles. Pois é. Então, ferrou. Ferrou. Por isso que precisa estudar, não tem jeito. Trabalhar com a área da saúde não adianta só saber diretriz. Se fosse assim, Polito, a gente faz até uma inversão para hipertrofia, né? A gente tem o guideline do Colégio Americano para direcionar a prescrição de treinamento de força. Mas você consegue resultado com todo mundo seguindo o guideline? Não. Então, assim, não tem como a gente se basear só em guideline. Por que o treino do Joãozinho tá dando mais resultado que o do Iago? Porque ele tá tomando uns negócios que o Iago não tá. Entendeu? Então, assim, não tem como a gente basear uma prescrição só em diretriz. Assim, a diretriz é o mínimo que a pessoa tem que saber, mas não é o que vai fazer o diferencial dele. Não é o que vai diferenciar a sua prescrição, se é boa, se é ruim, se é segura, se não é. Cuidado que você tem que tomar ou não. Então, é o norte. Simplesmente assim. E o guideline ele é constituído a partir de um corpo de pesquisadores renomados naquela área. Que levantam na literatura o que já foi publicado sobre o assunto e fazem um direcionamento do que deu certo. Mas aí não corre o risco, a curiosidade. Por exemplo, hipertrofia durante muito tempo a galera falou de 6 a 12, 6 a 12, 6 a 12. Por quê? Porque todos os estudos falavam, vamos fazer com 6 a 12. Sim. E aí os caras falam, bom, quais estudos geraram resultado? Esse de 6 a 12, né? 30 foram com 6 a 12. Beleza, então 6 a 12. Mas alguém fez com 2? Então, mas essa é o nosso calcanhar de Aquiles quando a gente fala em literatura. Não tem. Por isso que até pouco tempo atrás, vou voltar para a área da saúde, a gente não prescrevia treinamento de força para grupos especiais. A gente falava só de exercício aeróbio. Cardiopata, só aeróbio. Mas por quê? Já tentaram fazer musculação com o cara?
Então tinha pouco estudo, então não estava na diretriz. Não é que não funcionava, é que não tinha É que não estudado, tinha então estudado. ninguém coloca na diretriz. Exato, só vai para a diretriz o que tem uma quantidade, Nível de evidência um nível de alto. evidência alto. Então, assim, se a gente pegar todas as doenças têm diretrizes? Não. E aí eu não atendo? Atendo. Então você tem que estudar e por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter um raciocínio clínico apurado para eu conseguir direcionar o que é possível ou não. Mas para isso eu preciso ter conhecimento do quê? Fisiologia do exercício e a fisiopatologia da doença. E fármaco entra nisso. Com certeza. Então, ó, vou dar um exemplo. A gente não tem diretriz de esclerose Você dava múltipla. aula de farmacologia, não dava? Dava, dei aula na graduação de nutrição e enfermagem, de farmaco. Então, eu tinha lá um grupo de esclerose múltipla no hospital e que não tinha profissional de educação física. A gente precisava montar um protocolo de exercício para esse público. Não existe guideline, então a gente tem que buscar o quê? O que existe na literatura, faz uma discussão de equipe, né? Vamos pensar como que a gente pode nortear o que é seguro, o que não é, o que pode trazer benefício de acordo com o quê? Com o que eu conheço da doença, o que eu conheço de fisiologia do exercício. Aí eu direciono a prescrição. Se não tem guideline, não significa que não é bom, né, Polito? Então, a gente tem várias doenças, muitas doenças que não existem diretrizes. E a gente sabe que o exercício físico traz benefício. Então, a diretriz é um pontapé inicial. É É o básico. o básico. É tão É a mesma básico coisa que a um advogado OMS que conhece colocou. lei. Exato. É o básico. É tão básico que a OMS colocou na mesma diretriz doenças crônicas. Ponto. Em geral. Então, se você pegar a diretriz de 2020 da OMS, eles não dividem diabetes, cardiopatia, hipertensão, né, câncer. Eles colocam o quê? Doenças crônicas. Então, essa é uma outra pergunta que estava anotada aqui. Se eu pegar os guidelines, as diretrizes, me parece que é uma das poucas diferentes, é de câncer, insuficiência cardíaca. As outras são muito parecidas. Asma, doença arterial, coronariana, a doença periférica tem a sua especificidade, mas é uma coisinha assim, o 2 a 3, né, por semana, 3 séries, 40% da... É muito parecido. Então, isso talvez justifique a OMS ter colocado tudo como doenças crônicas? Sim, porque as diretrizes de doenças específicas acabam sendo generalistas, né? E por isso que eu reforço mais uma vez, não adianta só saber a diretriz, senão eu não vou saber diferenciar o treinamento, né, Polito? Então, a diretriz é o começo, é o pontapé inicial, mas a gente vai ter que entrar na peculiaridade da doença, na característica do indivíduo, em qual estágio. A gente tem doenças que têm estágios diferentes, então não tem como eu prescrever para o insuficiente cardíaco que está em classe funcional 1 e 4 o mesmo treino. Então, são coisas... que eu preciso do conhecimento da doença e não só do conhecimento da diretriz. Saber só a diretriz, você coloca o aluno em risco e não vai mudar nada a vida dele. E isso justifica um pouco porque que muito médico prefere que o cara não treine do que treine com o profissional de educação física. Sim, porque eles têm medo. Triste, mas é compreensível. E eu falo assim, é triste, a gente batalha para que isso não aconteça, mas se a gente pensar, se fosse o seu pai, você... Não. Confiaria a saúde dele a qualquer profissional? Não. Você preferia que eu não confiaria a saúde dele a 99% dos profissionais de educação Entendeu? física. Eu preferia que meu pai não fizesse do que corresse o risco de ter alguma coisa com um profissional que não está capacitado para atender. E é isso que o médico faz, eu vou colocar... Porque assim, né, a gente briga, né, batalha, fala, o médico também fala que não pode, ou não recomenda, ou não incentiva. Entendam, né, que o médico tem um poder muito grande na mão, né? A nossa população ainda é médico-cêntrica. O que o médico falou é lei. Se você vai num médico que você meio confia... latino esse negócio, né? Se você vai num médico que você confia e o médico fala, faça isso, cara, você vai fazer. Agora, imagina ele fala, faça isso e dá ruim. Né? Quando ele fala, faça exercício, aí você busca um profissional, só que o cara não entende do que você tem, faz besteira e acontece alguma coisa. Pô, mas o doutor fulano falou pra eu fazer. Aí vai colocar ainda a culpa no doutor fulano, que nem foi ele que, sabe assim? Então, tem muito médico que você sabe que eu tenho um queridíssimo, né? Um médico que sempre me manda pacientes, né? Ou para eu atender personal ou para indicar outros profissionais para atender. E o último que eu comecei a atender, assim, e é um dos poucos que eu faço questão de ainda manter atendimento como personal, ele falou assim, Carlinha, ele falou para eu procurar a Carla e não um personal. Então ele falou assim, ele queria que eu fizesse com você e não era qualquer profissional que poderia me atender. Então, ganhar a confiança do médico é muito importante, né, Polito? Para que ele
recomende o É exercício como bonito isso, né? tratamento. Ver o profissional de educação física, porque eu falo, os 99% eu acho que é meia boca, mas o 1% faz uma diferença absurda, né? Exato. Esses dias a, a Jéssica teve a lesão no joelho lá, não sei o que, rompeu o ligamento, foi no médico, o ortopedista. Não, não pode agachar, porque não sei o que, ortopedista de um. Aí eu liguei pro Marcelzinho, né? Ó, Marcel. Marcel também. Não, agacha, faz exercício, não sei o que. Eu tava fazendo lá. Então, quando tem profissional de educação física que manja 10 vezes mais do que Que médico. médico na área do exercício. E é bonito quando a gente vê isso. Não, eu falo por mim, né? Agora eu tô grávida. O que eu ouço de pessoas falando, mas você tá agachando, mas você tá com o filho no colo, mas você tá treinando musculação. Vou te falar, meu filho, você acha que eu tô com o quê? Inclusive de médicos. Principalmente de médicos, né? Então, assim, existe uma preocupação, mas por quê? É falta de conhecimento, né? Então, uma coisa que esse médico que me encaminha bastante sempre falou pra mim, Carlinha, médico entende do corpo parado. O corpo começou a se movimentar, é com vocês. Ah, que legal. Então, não escute o que o médico tem pra João, falar. anota essa daí, Confie no João. que Anota você essa daí, fala. João. Check aí, João. Check. Porque é isso, né? O pessoal vê, treinando, você tá fazendo agachamento no treinamento, mas você vai induzir o parto. Meu filho, quantas vezes eu agacho por dia? Pra ir no banheiro, pra sentar no sofá, pra sentar na cadeira, pra brincar com meu filho, pra levantar meu... Não tem Com como a vida problema. parar porque eu tô grávida, né? Então, é uma falta de conhecimento. O médico não tem disciplina de fisiologia do exercício na formação, não conhece de atividade física. Então, ele não pode falar algo mais específico, né? Isso é com a gente. Então, precisa de profissional para O Basses